Então, a paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz, é uma noite muito deliciosa e eu vou conversar com vocês, porque eu ontem tive um culto muito abençoado lá em casa, me atrasei um pouco e hoje eu pensei que tinha colocado ali na bolsa do nosso lanche a minha Bíblia, mas não está. Se quiser usar a Bíblia, não, mas Deus prepara tudo e a gente sente tudo o dedo de Deus. E aqueles que não estavam aqui desde o início, a Eduarda, pode ser assim, Duda? A Eduarda veio nos brindar com a presença dela aqui diante do Senhor no culto. E isso foi a motivação para que eu compartilhasse com vocês algumas coisas. Porque tinham poucas pessoas aqui e a timidez, mas eu não considero timidez, eu considero temor e respeito que faltam a muitos que estão aqui na casa de Deus e não têm a reverência. Então sinta isso não como uma timidez ou não estar preparado. É o temor de estar diante do grande, do Senhor, de Jesus. E Ele está olhando para você e dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Porque na palavra do Senhor diz, né? Quando as crianças o importunavam, os discípulos pensavam: parem de atrapalhar o mestre, de chatear o mestre. Mas ele diz: não, vinde a mim, porque nós devemos ser como essas crianças, porque na pureza delas, elas terão o reino dos céus. E muitos não se apercebem disso e vêm para o culto do Senhor, talvez sem a reverência necessária, ou sem a certeza de que você mostrou a nós que precisamos ter um coração puro, um coração de criança, um coração sensível. E mais adiante eu quero dizer para os meus irmãos que aqui estão, que o mais importante dessa pureza de coração, desse desarmar que nós precisamos ter diante do Senhor, o mais importante para muitos que aqui estão, não sei se todos terão filhos ou não, mas há uma lição aqui embutida muito forte através da sua vida, que nós devemos criar os nossos filhos no caminho do Senhor desde cedo. E eu louvo a Deus porque a Eduarda é estímulo para que nós venhamos a estar orando, apresentando e consagrando jovens que nesses tempos de agora estão perdidos nas esquinas, estão seduzidos pelo mundo, estão sendo alvo de Satanás, porque sem essa geração nós não veremos a continuidade da palavra e da salvação, porque os velhos partirão, os velhos cansarão, e essa juventude que precisa ser formada, como foi Samuel, é que precisa estar presente, porque nós sabemos que acima de tudo o plano de Deus é tão perfeito que ele ao atender a Ana, é uma história que todos conhecem, aquela mulher queria ter um filho, mas um filho porque naquela sociedade, naquele tempo, as mulheres que não geravam eram condenadas, já tinham um papel desagradável na sociedade, porque elas eram discriminadas e viviam atrás do homem. Mas o Senhor não quer que as mulheres vivam atrás dos homens. A mulher precisa andar lado a lado com os homens. E essa passagem de Ana me chama a atenção, já que nós estamos aproveitando e falando de jovens, porque ela orou, ela chorou, ela pediu a Deus que abrisse a madre dela e ela gerasse. Porque o Cana, que é o mundo que acusa aquela que talvez não esteja à altura dos conceitos, das avaliações da sociedade, ela chora, ela sofre. Mas o Senhor, generoso que é, ouviu a oração de Ana. E Ana gerou, como nós estamos gerando nessa noite diante do trono de Papai, o pedido que está secreto no nosso coração, e Ele está ouvindo, está fazendo com que seja gestado em nós, para que nós venhamos a gerar aquilo que o nosso coração deseja. Mas não para por aí, porque é uma contradição. Ana amava tanto ter um filho, mas quando esse filho nasce, ela vai e o entrega ao Senhor. Ela entrega no templo para que outro cuide, faça a criação deste, mas ela escolhe o lugar certo para entregar esse filho. Não é a vaidade de ostentar: olha, eu gerei, eu sou mãe, eu tenho um filho. Não, o que ela queria, sem que percebesse, era honrar o Senhor e entregar a Ele aquilo que havia de mais precioso ali.
dela, né, que era esse filho tão esperado. E ao levar Samuel à casa do Senhor, Samuel cresceu. Cresceu porque aquele que é gerado em milagre, ele tem graça. Ele sabe o lugar para onde ele vai, ele sabe qual é o papel dele nesse mundo. E aí, ali, sendo criado pelo sacerdote, ai Jesus, que coisa linda! Ele cresce em graça e sabedoria na casa do Pai. E é esse lugar que nós fazemos questão de dizer para o Senhor nesta noite que nós queremos criar os nossos filhos. É na casa do Pai. É para que o Pai trabalhe na vida de cada filho nosso, de cada querido nosso e conheça a salvação. Amém. E assim ele cresce. Mas ele cresce numa casa onde ele precisava desse contato direto que foi iniciado quando ele foi entregue ao Senhor naquele lugar. E aí, à noite, deitado na sua caminha, ele ouve uma voz que chama Samuel. E ele não entende. Aí ele vai até o profeta, até o sacerdote, e diz: me chamou? Eu disse: não, não chamei não. Mas é assim, Eduarda, às vezes na sua eternidade, não conhecendo os caminhos e os planos de Deus, você ouve a voz dele te chamando e você não identifica. Mas não tenha medo, fique só com os ouvidos atentos, porque novamente ele vai chamar Samuel, como está te chamando nesta noite, para subir e entregar tudo aquilo que ele está gerando em você, para você ser uma profetisa na casa de Deus. Oh, glória! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E mais uma vez ele ouve o chamado, ouve a voz e ele não identifica. Mas o sacerdote percebe, ele sabe por sua experiência de quem era aquela voz. Não era dele, mas era a voz do Senhor. Maravilha. E aí ele instrui como o sacerdote, o pastor, o pai, a mãe deve instruir seu filho, fazendo com que ele identifique a voz do Senhor. E para que cada filho nosso identifique a voz do Senhor, tem que ser criado debaixo da unção, do conhecimento da verdade da palavra. Maravilha. E aí ele vai e fala: não, não sou eu que te chamei. Escute essa voz. Quando essa voz for ouvida por você, ele diz: fala que teu filho escuta. E aí Samuel voltou para a caminha. E sabe por que ele passou a ouvir melhor e identificar a voz? Porque ele armou a caminha dele ao lado do altar. E naquele lugar a voz do Senhor se torna mais audível. É ao lado do altar que nós ouvimos a voz clara do Senhor e não confundimos com a voz humana. E assim foi, mais uma vez, quando o Senhor chamou Samuel, ele fala que eu te escuto, Senhor. E que nós nessa noite possamos estar armando a nossa caminha ao lado do altar, para ouvir não a voz do homem que fala bonito, ou que revela, ou que ensina, ou que canta. Não, a verdadeira voz é uma voz suave que só Ele tem e que nós muitas das vezes não escutamos porque estamos ouvindo apenas a voz do pastor, do homem de Deus que está no altar e que às vezes não está falando a voz que Ele quer que seja falada. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. E acima de tudo, oremos neste momento, silenciosamente ou de voz alta, ou o tempo todo pedindo ao nosso Pai que está nos céus, que faça com que os nossos filhos sobrevivam a esse tempo mau, e que seja uma geração que Deus está levantando como geração de Samuel, geração que vai trazer o resgate, que vai ser salva da perdição, do pecado, da prostituição, de tudo isso que o inimigo tem preparado nesse plano terrível, que é de ceifar vidas, ceifar os jovens, ceifar aqueles que na travessia do deserto vão sobreviver e vão continuar levando a palavra e a salvação. Que nesta noite o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira, dos nossos jovens, dos nossos filhos, dessa geração, e faça com que o mover do Senhor salve os nossos jovens que se perdem no vício, na droga, no pecado, na mentira, e se afastam cada vez mais dos bons caminhos. Mas, Senhor, a nossa oração é de agradecimento, porque assim como eu na minha casa vi a minha filha que foi resgatada e hoje é uma serva do Senhor,
da glória. Oh, meu Senhor da glória, replica nos altos céus, Senhor, a nossa oração. E dispensa na nossa casa, na nossa vizinhança, no Brasil e no mundo, quem sabe. Oh, Deus, o que nós estamos te pedindo. Salva essa geração. Abençoa os que vêm, os que estão chegando. Porque, Senhor, nós confiamos na Tua misericórdia e sabemos que Teu plano é perfeito. Começou lá em Ana, e, Senhor, e que forma maravilhosa Ele terminou. Porque a partir daí, aquele que seria um instrumento de alegria, de honra para Ana, mas ela entregou ao Senhor como oferta de amor, fez com que a madre dela se abrisse, mas de maneira tremenda, e outros filhos vieram, que esses pertenceram a ela. Mas aquele primeiro que foi fruto de milagre, nós vimos ela entregar e consagrar a Deus. E é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, entregando e consagrando ao Senhor tantos maravilhosos milagres que acontecem na nossa vida, como esse do nosso pastor, que mais um dia de vida está colhendo. Amém. Obrigada, Senhor. O dom da vida, o dom de estar na Tua presença, sempre é contemplado, premiado, porque o Senhor é justo, é bom, amoroso, e o Senhor nos ama tanto que deu o Seu Filho unigênito para que morresse por nós, para que nós estivéssemos aqui nos deleitando no Senhor e falando das maravilhas e crendo na terra prometida que um dia iremos habitar. Obrigada, meu Senhor, por esta rica oportunidade, que aqui o Teu povo reunido, Senhor, receba dos altos céus, meu Deus, tudo aquilo que está dentro do coração de cada um. Porque Deus é bom, Deus é fiel. E eu te agradeço diante da congregação, pela Mariana, que foi o meu Samuel, gerado, Senhor, por Ti, para que eu pudesse contemplar a Tua beleza e dizer aos meus irmãos, a cada mãe, a cada filho perdido, que ainda há esperança. A última palavra que Ele dá é Deus. Louvado,